Capítulo 10, Conclusão. De tudo que se pôde observar aqui, entre análises e documentos, muitos deles de fonte primária ou de pessoas insuspeitíssimas por serem parte integrante e membros fundadores do Foro de São Paulo, espero ter demonstrado o que é e o que pretende essa organização criminosa que há 26 anos domina a América Latina. Em janeiro escreveu o artigo abaixo que reflete o momento político que estamos vivendo. O Foro de São Paulo está cambaleando com suas estruturas fortemente abaladas, não só pelas perdas evidentes ocorridas pelos reveses que lhe ofereceram a Venezuela, com a limpeza na Assembleia Nacional. A Argentina com o fim da era Kirchner e a ascensão de Maurício Macri, que, malgrado posições ortodoxas como o aumento excessivo das tarifas, está rompendo com tudo o que respeita aos acordos e conchavos feitos por Cristina Kirchner com seus camaradas do Foro de São Paulo, mas sobretudo pela situação do Brasil, sede e berço do Foro. A Bolívia se enfraqueceu quando os bolivianos deram um rotundo não às pretensões do cocaleiro presidente Evo Morales em um referendo que o permitisse se perpetuar no poder indefinidamente. E agora o Brasil, com a atuação correta e firme do juiz Sérgio Moro e da Polícia Federal na Operação Lava Jato, onde figuras expressivas do PT que antes arrogantemente se achavam intocáveis e continuavam cometendo seus crimes, estão sendo levados às barras dos tribunais, julgados e condenados, além do julgamento de impeachment da presidente fraudulentamente eleita Dilma Rousseff, que, se for aprovado na Câmara dos Deputados, irá para o Senado para ser julgado. Isso ainda não é tudo, mas é muito para o prepotente PT. Se vitorioso o impeachment na Câmara e no Senado, teremos vencido uma batalha, mas a guerra ainda continua, pois não basta tirar o PT do topo da cadeia de poder. É preciso tirá-lo definitivamente da vida pública, pois só assim enfraqueceremos o Foro de São Paulo e suas sucursais irmãs, ALBA, Mercosul, Unasul e CELAC, e com muita luta extinguiremos o comunismo do nosso país. E agora, Foro de São Paulo? O ano de 2015 fecha com alguns reveses para o Foro de São Paulo, embora isso não signifique, como muitos imaginam, o começo do fim da organização criminosa. Para acabar com o Foro é preciso mais, muito mais, entretanto, nada me deixa mais alegre ao vê-lo acumular perdas significativas. Refiro-me às eleições presidenciais na Argentina, que destronou a dinastia Kirchner, elegendo o conservador Maurício Macri, e na Venezuela, onde a coalizão que conforma a Mesa de Unidade Nacional, mudou todo o cenário na Assembleia Nacional, AN, obtendo 113 cadeiras do total de 167, destituindo o poderoso presidente daquela casa parlamentar, o chefe do cartel dos sóis, Diosdado Cabello. Macri tomou posse no dia 10 de dezembro e já nos primeiros dias de seu governo tem demonstrado querer limpar o país das lambanças criminosas deixadas por sua antecessora. Criou uma Secretaria de Estado para dar seguimento à causa AMIA, Associação Mutual Israelita-Argentina, e à morte do procurador Alberto Nisman. Também derrubou, através do promotor Raul Pley, a apelação feita por Cristina Kirchner sobre o Tratado Internacional com o Irã, decretando sua inconstitucionalidade, e a reabertura da denúncia por encobrimento feita pelo promotor Alberto Nisman contra o ex-presidente e o ex-chanceler Hector Timerman, em favor dos 5 iranianos acusados de ser os autores ideológicos do atentado terrorista de 1994 contra a AMIA. Na Venezuela, Maduro aceitou a derrota contra seu partido, PSUV, depois que acordou-se revelar os resultados reais das urnas. Nessas eleições, a MUD agiu de forma totalmente distinta das outras vezes, pois entendeu que denunciar sucessivas e grosseiras fraudes não surtiu o menor efeito, uma vez que todas as instâncias jurídicas do país foram sequestradas pelo governo ilegítimo, além de serem referendadas por organismos internacionais como a OEA e o Centro Carter. Então decidiram impedir que as fraudes fossem cometidas. Primeiro criaram o Plano Canta Claro, de inteligência eleitoral, onde 7.000 eleitores foram treinados para atuar em 4.500 centros de votação como garantidores da transparência do processo eleitoral, e depois instalaram 1.600 bloqueadores de celular nos locais de votação, impedindo que a militância pudesse realizar a fraude se comunicando com os comandos externos. Um dia depois de ter aceitado a derrota em cadeia nacional, Maduro volta à carga e tira da gaveta um projeto antigo de Chávez, que foi aprovado pela AN, mas que até então não havia sido posto em prática, por eles serem maioria absoluta no parlamento. É o chamado Parlamento Comunal. Esse parlamento é constituído por 600 líderes das comunas, algo do tipo orçamento participativo, e cuja função é resolver os problemas das comunas sem a interferência do parlamento. Entretanto, seus poderes restringem-se apenas às comunas, não podendo ser tomados como leis ou decisões com força de lei. Maduro armou o golpe para que os novos parlamentares não possam legislar e está fazendo uso das leis habilitantes que lhe permitem governar por decreto.
E se aproveitando disso, o Comitê de Postulações Judiciais da Assembleia Nacional publicou a vacância de 13 cargos de magistrados do Tribunal Supremo de Justiça, que pretendiam mudar com maioria simples no dia 23 de dezembro, antes que se renove o novo parlamento. Mas não deu certo, pois um forte grupo de ex-magistrados e juristas impugnou a candidatura de 382 aspirantes por irregularidades no procedimento de postulações judiciais e ausência de informação sobre as aptidões dos aspirantes ao cargo de magistrado. Esses magistrados destacam fraude constitucional, pois eles consideram que a verdadeira intenção do parlamento não é cumprir o mandato da Carta Magna para designar magistrados, senão cobrir esses cargos, alguns não vencidos com cidadãos que têm vínculos partidaristas com o Poder Executivo. Esse é um processo que se estenderá até depois de 15 de janeiro e tem que ser aprovado pela nova Assembleia. Antecipar a eleição seria mais um golpe para colocar magistrados que julgariam não de acordo com a lei, mas com a orientação do governo. Além disso, esses postulantes têm que comprovar ter exercido a advocacia durante um mínimo de 15 anos, que tenham um título universitário com pós-graduação em matéria jurídica ou se foram professores universitários titulares no mínimo por 15 anos. Além disso, como exige a Constituição, tem que comprovar que foram juízes superiores por no mínimo 15 anos em exercício. A ex-magistrada Blanca Rosa Marmol assegurou que o oficialismo só atropela a Constituição ao pretender designar 13 magistrados de forma violenta e ao instalar um parlamento comunal que busca usurpar funções que não estão na Carta Magna. Isso não está na Constituição e, portanto, tão logo a nova Assembleia tome posse e pode deixar esse parlamento sem efeito. Como pôde-se ver, ainda há juízes na Venezuela e o Foro de São Paulo perdeu dessa vez. Como diz o ditado, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Ainda não é o fim, mas já é um bom motivo para se comemorar 2016. Espero que esse livro ajude os leitores a compreender o que de fato faz, pretende, planeja e executa o Foro de São Paulo para uma vez embasado, saber como e com que armas lutar pelo bem de nossos filhos e netos, pois esta luta apenas começou e dependerá de cada um de nós, dentro de suas possibilidades, dar o seu melhor com disciplina e empenho, como faz os comunistas para mudar o cenário nacional de nossa pátria. Que Deus nos dê força, coragem, sabedoria e discernimento, nos defenda, proteja e abençoe a todos. Nota: o livro já estava pronto quando ocorreu o julgamento do impeachment, entretanto, como não havia sido publicado ainda, achei por bem fazer esta última análise que acredito trará o fechamento de tudo o que foi escrito nesta obra. O golpe do PT e do Foro de São Paulo. Durante alguns meses que antecederam a votação final do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, o que mais se ouviu do PT e dos partidos coligados foi que estava se planejando um golpe contra a democracia e a Constituição Cidadã. É preciso repetir porque há muitas pessoas que não sabem que, em primeiro lugar, democracia não faz parte do ideário comunista. É apenas uma palavra a ser sacada quando necessita se enganar incautos e ignorantes, sobretudo para ganhar votos em época de eleições. Em segundo lugar, o PT não assinou a tal Constituição, portanto não tem o direito de pedir respeito por algo que eles mesmos desrespeitaram desde sua criação, e mais presentemente conforme se verá mais adiante. O PT sabia que essa deposição era fato consumado e pouco importava a pessoa Dilma. O que estava em jogo era, depois de ficar 13 anos no poder, vê-lo escorrer por entre os dedos. Nunca admitiram que as mega manifestações que levaram às ruas mais de 1 milhão de pessoas só em São Paulo pedindo a cabeça do presidente estavam fartas, não só dela, mas do próprio partido. O Foro de São Paulo, FSP, por sua vez, através dos partidos e organizações membros, encheram as páginas do site com cartas e notas de repúdio a este golpe orquestrado pela direita raivosa. Mas poucos se referiam a esta nefasta criatura, pois a preocupação era tão somente a perda do poder. O PT foi o criador do FSP e foi através dele que muitos outros países membros chegaram também ao poder, muitos permanecendo no poder até hoje, depois de criar uma Assembleia Nacional Constituinte e implantar um regime castro-comunista como Venezuela, Nicarágua, Bolívia e Equador, por exemplo. Chegado o dia de votação e diante da iminência da perda do poder, o PT resolveu desrespeitar a Constituição, ao mesmo tempo em que denunciava a oposição por este desrespeito e fatiar o artigo 15º, parágrafo único, que diz textualmente: nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Nota: para ver todas as mensagens, a maioria em espanhol, acesse o link http://forodesaopaulo.org/comunicados ante el golpe de estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Tudo com traço. E aí, traço Y, traço PT, traço DE, traço Brasil, fecha com barra.
Ora, jamais se viu na história do direito constitucional algo parecido, uma vez que para toda condenação há uma punição, que neste caso foi totalmente abolida e a ré premiada com a aquiescência do presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, que seria supostamente o guardião máximo da Constituição. Mais incompreensível ainda quando na primeira parte do artigo, que trata do impedimento, 61 senadores foram favoráveis, enquanto no fatiamento 42 pediram a inabilitação, 36 pediram a permanência e 6 se abstiveram, mas o presidente do STF deu como vencedor a permanência dos direitos políticos. Quer dizer, para a primeira parte do artigo era condição indispensável que 2/3 dos votos decidissem o julgamento, mas da segunda isso não valeu? Além disso, vários senadores alegaram, e Lewandowski sabia disso, que para alterar qualquer artigo da Constituição seria necessária uma emenda, que seria primeiro proposta e depois votada numa sessão própria. Nada disso ocorreu, uma vez que a matéria em votação naquele momento não era nem a alteração da Constituição e muito menos a proposta de uma emenda, mas um processo de cassação em curso que chegava à sua última fase. E a pergunta que se põe agora é: como fica a Constituição com esse artigo que foi criminosamente violado com o único intuito de proteger e beneficiar uma pessoa? Vão criar uma comissão para legitimar um ato ilegítimo, referendado pelo presidente do STF, ou ele serviu apenas para essa situação e essa pessoa específica e nada mais vai ser feito? O que se viu naquele fatídico 31 de agosto de 2016 foi uma vitória de Pirro, um circo macabro e infame, quando dessa vez sim a Constituição foi rasgada, pisoteada, manipulada e escarnecida diante dos olhos de toda a nação, num golpe infame urdido pelo PT e o Foro de São Paulo com as bênçãos do órgão máximo das leis do país. Com isso fica claro, o que há tempo denuncio, a saída de Dilma da presidência não vai mudar os rumos do país, uma vez que seu vice, agora presidente de direito de fato, Michel Temer, é parte do problema há 6 anos e todos os órgãos foram aparelhados e atuam de acordo com a ideologia comunista. A última pá de cal foi dada pelo STF ao permitir essa inconstitucionalidade sem rubor ou peso na consciência. Bibliografia: Encuentros y Desencuentros de la Izquierda Latinoamericana. Una mirada desde el Foro de São Paulo, regalado Roberto. Editora Ocean Sur, 2008, primeira edição, México. Foro de São Paulo, Construindo a Integração Latino-Americana e Caribenha, Pomar, Walter e Regalado Roberto, editora Fundação Perseu, Abramo, 2013, primeira edição, São Paulo, Brasil. A Estrela na Janela, Ensaio sobre o PT e a Situação Internacional, Pomar, Walter, editora Fundação Perseu, Abramo, 2014, primeira edição, São Paulo, Brasil. O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, de Paola Heitor, editora Observatório Latino, 2015, segunda edição, de São Paulo, Brasil. El Foro de São Paulo contra Álvaro Uribe, La Crisis de Março de 2008 apenas comienza. Peña Exclusa, Alejandro Ediciones Fuerza, Productiva CA 2008, primeira edição, Caracas, Venezuela. Una Oveja Negra al Poder, Confessiones e Intimidades de Pepe Mujica, Danza Andrés e Tubowitz, Ernesto, editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2015, primeira edição. La Máfia de la Habana, Nuestra Cosa Nostra, de Peralta Morel, Luiz Grave, First Books, 2003, primeira edição, Texas, os Estados Unidos. Foros, Esquerda e Terrorismo, Sánchez, Gerardo, publicado pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, primeira edição em espanhol, 2011, Estados Unidos. Websites consultados: Foro de São Paulo.org, Nodo 50, Mídia Sem Máscara, Heitor de Paola, Notalatina.blogspot, Porte.pravada, Folha, El Tiempo, El Colombiano, YouTube, Wikipédia, Cubdest, Fuerza Solidária, Uno América, Luiz Villamarim, Itamaraty, Comunidade Andina, ISAGS, ISAGS, Info.planalto, FARC-EP, ELN-Voces, Rebelion, Webarchive.org, Web.archive.org, El País, Business Wire, TSE, PT, Taringa, OAS, El Nuevo Herald, ELNUEVOHERALD. Esse daí foi o livro da Graça Salgueiro. E aí tem a ficha catalográfica. S164F, Salgueiro Graça, o Foro de São Paulo, a mais perigosa organização revolucionária das Américas, Graça Salgueiro, São Paulo, SP. Observatório Latino, 2016. Inclui bibliografia. ISBN 978-O-O, acho que é -0, não sei. 978-0-692-80388-2.
América Latina, Política e Governo, Folha de São Paulo, Organização, Socialismo, América Latina. É isso daí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Falou!